alunos de casa, tudo bem com vocês? Eu estou ótima, principalmente porque eu estou aqui, conversando com vocês aí em casa. Bora fazer mais uma aula? Arte novamente apareceu para vocês, até que enfim já estava demorando demais, não é verdade? Então, para quem está chegando agora, que está me vendo aí pela primeira vez, eu sou a professora Angélica e nós vamos trabalhar juntos a arte. Combinados? Preparem-se, fiquem atentos para não perder nem um minutinho dessa aula que demora tanto para chegar aí na casa de vocês. Vamos lá! O que nós vamos aprender nessa aula de hoje? Formas de expressões artísticas, nós temos várias. Perceber e explorar alguns elementos musicais. Bom, expressões artísticas. Todas as maneiras que nós temos de fazer arte é chamado de expressão artística. Coloquei aqui para vocês uma imagem que já é muito conhecida de vocês. Desenho rupestre. Tudo começa lá atrás, nas artes. Aqui no período rupestre, nós temos os desenhos nas cavernas, que embora tenham uma finalidade comunicativa de contar uma história, ela não deixa de ser artística, porque nós vamos lidar com o desenho, certo? Eu coloquei aqui para vocês algumas formas de fazer arte. Existem N outras, mas hoje eu vou falar um pouquinho de cada uma dessas que eu coloquei aqui para vocês. Desenho. Sabem o que é o desenho? Lógico, professor, é o que nós fazemos de melhor, é desenhar. Desenhar é traçar. Você pode fazer desenhos no papel, você pode fazer desenhos na madeira, você pode fazer desenhos em vários lugares. Hoje até na parede, não é verdade? Que, aliás, já se fazia lá no rupestre. Então, desenhar é utilizar pontos, linhas, formas, com N materiais, giz, o lápis de escrever, a caneta, com qualquer coisa você pode fazer desenhos. Quase, né? Hoje é com quase qualquer coisa mesmo. Pintura. Nós vamos considerar pintura quando nós aplicamos um pigmento sobre o desenho. Ou não, ou apenas sobre um suporte. Toda vez que eu falar suporte, vocês têm que pensar assim, suporte é o lugar onde a gente faz a arte. Pode ser qualquer suporte. Então, a pessoa tem que falar para você de que suporte ela está falando. No caso da pintura, o mais comum é nós lembrarmos da tela, né? Do quadro. Então, a gente imagina lá o artista pintando a obra no quadro, mas hoje em dia tem pintura em tudo quanto é lugar. Pintura corporal. Lembra da arte indígena? Pintura no corpo. O corpo passa a ser o suporte da arte nesse caso? Sim. Pintura em vasos de cerâmica. Enfim, nós podemos ter pintura artísticas em vários lugares. Bom, pintura vai estar muito relacionado com a cor que você dará a um desenho, certo? Gravura. A gravura, ela é uma espécie de desenho. Normalmente, é mais comum nós ouvirmos falarmos do termo xilogravura, que é um desenho feito em um pedaço de madeira bem lisinha. Como que isso acontece? O artista pode fazer o desenho a lápis sobre a madeira e ele vem com um instrumento de ponta e ele tira aquela linha que ele desenhou da madeira, como se ele fosse fazendo caminhos fundos, né? Que nós chamamos de sulco. Depois que ele faz esse sulco, ele vem com a tinta e um rolinho e vai entintar essa madeira. E adivinha, ela vai virar um grande carimbo. Então a gente vai pegar o papel, pá, colocar em cima da madeira, pressionar e quando tira, aparece o desenho. Mas como, professora? Lembra da linha funda do caminho? Ali não pegou tinta. Então, onde ele cava, fica branco. Se ele passa uma tinta preta, nós vamos ter um desenho em preto e branco, certo?
Isso é muito comum nós vermos no cordel. Cordel utiliza muito xilogravura. Mas nós não temos só o desenho na madeira não, ok? Vai ter no metal, vai ter na pedra, vai ter na seda, todos eles, cada um tem um nomezinho diferente, calcografia, serigrafia, mas enfim, desde que vocês compreendam que esses desenhos de gravuras são uma espécie de carimbo grande, já está ótimo para o momento. Colagem, fácil demais, professora. Colagem é aquele negócio que a gente faz quando tem dificuldade na prova. Ó, não pode. Colar não é copiar do coleguinha. Colar é uma técnica de arte. Tô de olho em vocês, hein? E tem artista que trabalha com descolagem. Pensa bem, existe um artista chamado Mimo Rotella, que ele gosta de colecionar cartazes. Então ele pega vários cartazes e cola um em cima do outro. Aí vem uma parte que todo mundo, às vezes, né, tem gente que sente prazer em fazer isso. Sabe quando você encontra um pedacinho soltando? Aí você cutuca assim, ó, e rasga. Ele faz isso, porque quando ele tira o pedacinho do papel que está em cima, ele vai revelar a imagem que está atrás. Aí ele vai lá e fica arrancando. Isso deve ser prazeroso, né? Você cutucar. Chama descolagem. Tem artista que trabalha assim. E tem a colagem propriamente dita, que às vezes pode acontecer até numa tela de pintura. Pablo Picasso fazia isso. Sabia disso? Pablo Picasso, hein? Ele pintava e ele acrescentava nas obras deles textos, algumas palavras de revista. Ele fazia colagens em cima da tela. Então, a colagem, ela também pode vir de várias formas, viu? É essa colagem que eu quero que vocês façam. Combinados? Escultura. A escultura hoje, ela pode ser feita de tanta coisa. Antigamente, antigamente não. Hoje ainda, nós temos o hábito de pensar na escultura como algo feito de pedra, né? Já vem na nossa mente, ó, a escultura, aí vem aquela imagem branquinha, esculpida direitinho, mas já foi, ó, o tempo que era assim. Hoje em dia nós temos esculturas de todos os materiais possíveis. Eu já vi escultura até de balão. Vocês já viram? Eu já vi esculturas enormes de balão, escultura feita somente de papel. Então, N materiais. O que eu quero que vocês fixem na cabeça de vocês? Para ser uma escultura, ela tem que ser tridimensional. Ou seja, você tem que dar a volta nela nos seus 360 graus. A escultura não vale olhar só de frente. E pronto. Vou dar um exemplo para vocês. Eu fui em uma exposição chamada Consciência, onde tinham obras hiperrealistas, né? As esculturas pareciam feitas realmente de pele e elas tinham pelos também, como nós, assim, algo muito real, muito real. E eram pessoas misturadas com criaturas. Essas criaturas, muitas delas eram bem fofinhas. E eu cheguei próximo de uma e parei assim para observar, que ela estava um pouquinho mais abaixo. Ela era um bichinho tão bonitinho, com os filhotinhos assim amamentando, eu achei a coisa mais fofinha do mundo. E aí passou pela cabeça, o que tem atrás dele, hein? Que eu só estava vendo na frente. Aí fui dar a volta. Quando eu cheguei atrás, eu quase morri de gastura, porque os bebezinhos nasciam de buracos nas costas do bichinho. Ai, que nervoso! Se eu não tivesse feito essa volta, eu ia continuar achando aquele bichinho fofo até hoje. Mas ele não era fofo não, de costas ele não era nada fofo. Então, nós não podemos falar de uma escultura sem antes olhar nos seus 360 graus. Pulei aqui, né? Arquitetura. Arquitetura, nossas construções. Sabe que hoje em dia nós temos construções assim, dignas de obras de arte mesmo. As que são deixadas, por exemplo, por Amílcar de Castro, as esculturas, e na nossa arquitetura nós também teremos grandes nomes aí que vão fazer arquiteturas incríveis, né? Como a da Igreja da Pampulha, que ela é sinuosa. Não é mesmo? Então, as nossas igrejas, que são inspiradas em
em artes da Europa, arte gótica, nós temos um pouquinho aí de cada uma aqui presente. Né? Muitos museus, o Museu do MASP, por exemplo, ele é uma obra de arte. Então, a arquitetura, ela deixa de ser meramente algo para proteção, né? Para cobrir um teto. Ela vai ser funcional, mas ela também vai ser bela. Então, ela vai entrar para a gente como uma habilidade artística também, por esse motivo, ok? E hoje nós vamos ficar dentro de todos os estilos. Eu acredito que vocês gostariam muito sobre o desenho. Eu sei que vocês gostam de fazer desenho, não é verdade? E aí eu trouxe 3 estilos de desenhos para mostrar para vocês. Só para mostrar mesmo, porque eu tenho certeza que vocês conhecem deles muito mais do que eu. Exemplo 1, mangá. Quem conhece aí, levanta a mão. Kawaii. E doodle art, talvez esse seja o nome mais diferente que vocês já tenham ouvido falar, ok? Vamos ver cada um deles. Mangá. O mangá, ela tem uma origem japonesa, vocês sabem disso. O mangá, na verdade, no Japão, significa história, né? Revistinha, revista. Ela é uma história em quadrinhos, ela vem da história em quadrinhos, mas ela tem uma representação diferente da nossa revistinha. O mangá, ele é lido de trás para frente, não só nas páginas, mas como a escrita é da direita para a esquerda. E a característica mais relevante do estilo mangá são os olhos. Por isso que eu coloquei para vocês aqui 2 imagens, né? Olhos bem arregalados, assim, quando estão surpresos ou quando estão felizes, e os olhos bem mais fechados para demonstrar quando está com raiva ou quando está triste, alguma coisa nesse sentido. E o interessante é que o japonês tem o olho tão pequenininho, né? As pálpebras fechadinhas, e aí eles criaram um desenho com os olhões. Eu gosto de mangá, e eu sei que vocês gostam também. Kawaii. Kawaii é o que deixa as coisas fofas. O kawaii entrou tanto na moda, o kawaii está presente no mangá. Só que o kawaii, a intenção dele é fazer que as coisas fiquem fofas, bem guti-guti. E para isso, eles vão investir muito nesses olhinhos grandes, com pupilas dilatadas. Eu adoro, eu faço em todos os meus desenhos. E aí todo mundo fala, que desenho fofo, professora. Culpa dos olhinhos. Olha o Pikachu. O Pikachu tá fofinho, olha. As bochechas sempre rosadinhas. E o kawaii, ele entrou tanto na moda que ele está no vestuário, ele está presente nos calçados. Vocês têm aí essas coisinhas de unicórnio, né? A tiarinha, mochilinha, tudo isso vai ser de influência desse desenho kawaii. E o doodle? Doodle. Ô, gente, eu não sabia, mas eu ficava fazendo doodle na minha aula de vez em quando. E alguns de vocês também devem fazer. O que são isso? Você vai fazer desenhos aleatórios em uma folha. Quem nunca? Tá lá, sentado na sala de aula, e aí a mente dá uma viajadinha, vocês começam a fazer desenhos, quando vê a folha já está cheia de pequenos desenhinhos, pequenas palavras, informações, e esses desenhos agrupados ganham esse nome. Ele virou arte. Olha que eu fazia arte já e não sabia, hein? Agora eu tenho uma ideia super bacana. Vocês podem fazer um doodle quando a professora estiver explicando a matéria. Eu tinha o hábito de fazer isso. Eu me lembro até hoje do meu desenho da mitocôndria. Eu fiz a mitocôndria e o homenzinho pulando de axônio em axônio. Olha que eu nem esqueci. Por quê? Porque eu desenhei. Então, se vocês quiserem fazer doodles nas aulas de vocês, acho que vai ser bem legal. Olha esse Mr. Doodle. Esse é doido mesmo, gente. Ele fez um ambiente inteiro de desenhos aleatórios. E o que é característico da obra dele é porque fica tudo em preto e branco mesmo. É como se nós estivéssemos desenhando com grafite. Legal, não é? Sabe a Google? Quando a gente entra lá no Google,
normalmente tem uma animaçãozinha na palavra, aquilo é um doodle. Vamos falar de música? Adoro música. Só que a música, para ser música, ela tem que ter timbre, intensidade, altura e ritmo e silêncio, que eu nem coloquei ali, porque existem várias outras coisas também para ser música. Vamos ver esses itens, ok? Timbre. O que é o timbre? O timbre é isso que a gente escuta. A minha voz tem um timbre, que provavelmente é diferente da voz da sua mãe, ou da sua tia, ou de qualquer outra pessoa. Se eu falar, meu filho, sou eu, sua mamãe, você vai confundir a minha voz com a voz dela? Não vai, porque nós temos timbres diferentes. E assim funciona com os instrumentos. Os instrumentos podem tocar na mesma nota, mas eles têm timbres diferentes. Um violão não vai emitir o mesmo som que uma flauta, ok? Nós vamos ter a intensidade. Nós falamos uma coisa errada, gente. Intensidade é quando o som está intenso demais. Tipo assim, ó. Que som intenso. Pouco intenso. Ai, que bom. Nem feriu os meus ouvidos. É o que a gente fala que é alto ou baixo. É que nós falamos errado. Na verdade, isso se chama intensidade. Notas musicais. Aqui a gente vai falar sobre essa questão da altura. A altura quer dizer se o som é grosso ou se o som é fino, ok? Grave, a voz do papai. Agudo, a voz da mamãe. Quanto mais fino, mais agudo. Quanto mais grave, mais baixo. Certo? E nós teremos aqui o ritmo. O que é o ritmo? Sabe quando você ouve aquela música, aí você começa com o pezinho? Seu pezinho está marcando o ritmo da música. Aí você começa com a palminha, né? Essa pulsação, ela é chamada de ritmo. Nós temos vários ritmos diferentes, certo? O importante é que você ouça essa pulsação e nessa pulsação você vai marcar o ritmo da música. Coloquei ali batendo uma palminha, porque é mais fácil de nós lembrarmos do ritmo. Por exemplo, vocês vão cantar parabéns. Ninguém bate palma fora do ritmo. Se já for em aniversário que um bate para cá, outro bate para lá e fica aquelas palmas todas soltas. Ninguém faz isso, é ritmado, ó. Né? Parabéns para você. E aí, nessa ideia do ritmo, nós trabalhamos de várias formas na arte. Por exemplo, eu vou dar uma sugestão aí para vocês fazerem em casa e treinarem a audição de vocês com relação ao ritmo da música. Eu gosto muito de fazer isso. Vão pegar uma folha qualquer e um lápis. E vocês vão escolher uma música bem calminha. E vocês vão fechar os olhos de vocês e vão deixar que essa música penetre. E não vem falar que é ruim não, tá, gente? É legal. Só 1 minuto da sua vida não custa vocês ouvirem uma música calminha. Depois a gente vai ouvir uma música que não é calminha. Combinado? Tá, combinado. Aí você fecha seus olhos e vai traçar. Vocês vão perceber que quando a música está lenta, a mão de vocês vai caminhar lentamente. E aí eu faço a segunda proposta. Pego um rock, daqueles rock mesmo, sabe? Bem agitadão. Feche seus olhos, coloque a folha na sua frente, deixe que sua mão dance no lugar da sua cabeça. E ela vai fazer riscos frenéticos. Eu tenho certeza que sua folha ficará toda rabiscada. Esse é um excelente exercício para nós aprendermos a ouvir não só o timbre, mas como perceber qual é o ritmo que cada música funciona. Se vocês colocarem um funk, a linha de vocês vai ficar assim, tum, 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 não é? Que é a pulsação do funk, uma única linha. Se colocarem a música lenta, provavelmente vocês vão trabalhar com a linha mais sinuosa. Então eu sugiro que vocês façam esse exercício de musicalização aí na casa de vocês, combinados? Então é isso.
Eu espero que vocês tenham aprendido um pouco a mais sobre arte e que possa colocar em prática na aula de vocês. E espero vocês na próxima aula. Um grande beijo no coraçãozinho de cada um e até breve. Tchau, gente!